Proibi minha sobrinha de tocar minhas bonecas e ainda fui repreendido dentro da minha casa. Sempre tive paixões bem definidas. Há anos, uma das minhas maiores alegrias é minha coleção de bonecas antigas. Não são brinquedos quaisquer, sabe? São peças delicadas, muitas de porcelana, com roupas feitas à mão, algumas verdadeiras antiguidades que exigem um cuidado quase reverencial. Cada uma tem uma história, um valor sentimental imenso para mim e um valor monetário que prefiro nem comentar, mas que justifica o armário de vidro trancado onde elas moram. Ali na minha sala, elas ficavam protegidas da poeira, da luz excessiva e principalmente de mãos curiosas e destrutivas. Aquele dia começou como tantos outros domingos em família, com a visita da minha irmã, meu cunhado e a pequena Clara, de 6 anos. Clara é uma criança esperta, cheia de energia e sempre fascinada por tudo que é colorido e diferente. Adoro minha sobrinha, de verdade, mas ela tem essa mania de querer tocar em tudo, de explorar o mundo com uma intensidade que, às vezes, é um pouco demais para coisas frágeis. Já tinha avisado ela e os pais várias vezes sobre o não tocar nas minhas bonecas, sempre de forma gentil, explicando que elas eram muito velhinhas e podiam quebrar. Enquanto a gente tomava café, a Clara, com aquela curiosidade infantil que eu conheço bem, se aproximou do armário. O olhar dela grudou nas bonecas e eu já senti um alerta. Era a mesma sequência de sempre. Interesse, fascínio e o pedido inevitável. E não demorou. Ela se virou para mim, os olhos arregalados com aquele tom de voz que as crianças usam quando têm uma ideia brilhante e irrecusável. Tio, posso brincar com as suas bonecas? Por favorzinho? Respirei fundo. Tentei explicar com o máximo de carinho. Clara, meu amor, você sabe que essas bonecas são muito especiais para o tio. Elas não são de brincar, são de olhar, são muito frágeis, se quebrarem, não tem conserto, entende? O tio tem outros brinquedos para a gente brincar. Que tal a gente jogar um jogo de tabuleiro? Ela fez um bico, um daqueles que só as crianças sabem fazer para tentar amolecer o coração dos adultos. Eu sabia que a resposta não a agradaria, então me preparei para o que viria. O não saiu da minha boca de novo, suave, mas firme. Foi como se eu tivesse acionado um botão. O rosto da Clara se contorceu num instante e os olhos dela se encheram de lágrimas antes mesmo que ela pudesse soltar o primeiro choramingar. O choramingar rapidamente virou um choro audível, com direito a soluços e um drama digno de palco. Ela não estava só triste, estava inconsolável por não poder ter o que queria. O som do choro, como era de se esperar, trouxe minha cunhada, a Sandra, para a cena. Sandra é a mãe da Clara e, para ser sincero, nunca tivemos a melhor das relações. Ela tem uma personalidade um tanto dominante e uma capacidade incrível de se intrometer onde não é chamada, especialmente quando envolve a filha. Ela se aproximou com aquele olhar de "O que você fez com a minha filha?" estampado no rosto. O que aconteceu aqui? Por que a Clara está chorando desse jeito? Antes que eu pudesse explicar, a Clara, entre soluços, apontou para mim e para o armário. O tio não deixa eu brincar com as bonecas dele. Ela balbuciou, fazendo um drama ainda maior. Sandra virou os olhos para mim e eu já sabia o que vinha. A frustração começou a crescer dentro de mim. Era a velha história de sempre. Eu era o vilão por não ceder aos caprichos da filha. Ah, mas que bobagem a meu nome! Ela começou com aquele tom de voz de quem tenta ser conciliadora, mas já está julgando. É só um brinquedo, qual o problema? A Clara só quer se divertir um pouco. Tentei explicar de novo, com a voz um pouco mais tensa. Sandra, você sabe que essas bonecas não são brinquedos comuns. Elas são muito antigas, são peças de coleção. Elas não aguentam brincadeira de criança, vão quebrar. Ela deu uma risada curta e debochada, daquelas que te fazem questionar a sua própria sanidade. Ah, qual é, Paulo? Boneca? Sério? Um homem adulto brincando de boneca? Sério mesmo. Não acha que já passou da idade? Que hobby mais feminino, não? A palavra feminino saiu da boca dela com um tom de desprezo, como se fosse um insulto, uma fraqueza. Foi como um soco no estômago. Minhas mãos, que estavam apoiadas na mesa, se fecharam em punho e senti a raiva subir. Meu hobby, minha paixão, algo que me trazia tanta alegria e que eu tratava com tanto respeito,
sendo reduzido a uma bobagem e ridicularizado com comentários sexistas e fora de lugar. A Clara, chorando no fundo, se tornou um ruído distante enquanto a irritação da cunhada tomava conta do ambiente. Olhei para ela, tentando manter a calma, mas a voz saiu mais cortante do que eu pretendia. Sandra, meu hobby não é da sua conta, e não tem nada a ver com ser feminino ou não. É uma coleção. São peças valiosas e delicadas. Não vou arriscar que elas sejam destruídas porque a Clara quer brincar. Ela cruzou os braços, a expressão endurecida. Mas é só uma criança. Ela não vai entender isso de coleção valiosa. Ela quer brincar. Você devia ter coisas mais apropriadas para uma criança na sua casa, se não quer que ela toque nas suas bonecas. O jeito que ela disse bonecas de novo, com aquele ar de superioridade e julgamento, fez minha paciência chegar ao limite. Aquele foi o meu limite. A casa era minha. A coleção era minha. E a falta de respeito dela estava me tirando do sério. Eu não queria brigar na frente da minha sobrinha, nem estragar o domingo da minha irmã e do meu cunhado, que estavam visivelmente desconfortáveis com a situação, mas também não ia permitir que ela me diminuísse daquele jeito, na minha própria casa. Minha voz ficou fria, sem espaço para negociação. Olha, Sandra, se é assim, talvez seja melhor vocês irem embora. Não quero que ninguém se sinta desconfortável aqui, e eu também não quero que a minha coleção seja desrespeitada. Um silêncio tenso pairou no ar por alguns segundos, interrompido apenas pelos soluços intermitentes da Clara. Sandra me encarou, visivelmente surpresa com a minha postura. Ela provavelmente esperava que eu cedesse, que eu me sentisse culpado pelo choro da filha e abrisse o armário. Mas eu não ia. A frustração agora vinha com firmeza. Ela hesitou, então deu um passo para trás. Tudo bem, Paulo. Se você quer assim, vamos embora. Mas acho que você deveria repensar suas prioridades. Uma criança precisa de amor e diversão, não de um bando de bonecas velhas que ninguém pode tocar. Ela pegou a Clara pela mão, que ainda choramingava baixinho, e foi para a porta, lançando um último olhar carregado de julgamento. Eles foram embora logo depois, deixando um desconforto no ar e um silêncio que parecia mais barulhento que a discussão. Eu me senti esgotado pela tensão. Minha irmã e meu cunhado tentaram amenizar a situação, pedindo desculpas pela Sandra, mas eu já estava exausto. A sensação era de alívio por eles terem ido, mas também de uma raiva contida pela maneira como minha paixão tinha sido ridicularizada. Dias depois, o telefone tocou. Era a Sandra. Eu relutei em atender, mas acabei pegando. Ela começou com uma voz mansa, quase irreconhecível. Oi, Paulo. Liguei para pedir desculpas pelo ocorrido no domingo. Eu sei que me exaltei, e não devia ter falado daquele jeito da sua coleção. Fui grosseira. A voz dela parecia sincera, ou pelo menos ela tentava que parecesse. Eu, que sou desconfiado por natureza, já sentia um cheiro de armadilha. Agradeço o pedido de desculpas, Sandra. Eu respondi, a voz neutra. Foi uma situação chata para todos. Sim, foi mesmo. É que eu fiquei com pena da Clara, sabe? Ela queria tanto. Mas entendo que você tem suas coisas e... Enfim, desculpa. Houve uma pequena pausa. Eu já estava quase aceitando a trégua quando ela soltou a frase que me fez revirar os olhos internamente. Mas, sabe, às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas bobas pelos que a gente ama, né? Criança cresce rápido. Ah, sim. A velha tática da desculpa com indireta, com uma pitada de culpa disfarçada. Não era só um pedido de desculpas, era uma tentativa velada de me fazer sentir mal pela minha decisão, por priorizar minha coleção. Mas eu já estava acostumado com as artimanhas dela. Eu apenas murmurei um tudo bem e encerrei a ligação o mais rápido possível. Eu pensei que a história tinha acabado ali, com a minha dose de irritação e a trégua forçada. Mas a Sandra, como sempre, guardava uma última cartada na manga, e dessa vez o palco foi o Facebook. Alguns dias depois, eu estava rolando o feed quando me deparei com uma postagem dela. Não era um ataque direto, mas uma indireta tão óbvia que só alguém completamente alheio à situação não notaria. A postagem dizia algo como: é impressionante como algumas pessoas priorizam objetos inanimados em vez da alegria genuína de uma criança. A infância é única e efêmera, e os brinquedos devem ser usados, não guardados como relíquias de museu. Que pena que nem todos entendem isso.
Acompanhava uma foto de um desenho de criança com uma boneca de plástico sorridente. O sangue me subiu de novo. Aquele era o modus operandi dela. A vitimização indireta, a tentativa de me pintar como o tio malvado para o círculo de amigos em comum, a validação de que eu era o egoísta da história. A frustração inicial, que tinha diminuído um pouco, voltou com força total. Não bastava o que ela tinha dito na minha casa. Ela persistia em me diminuir, em invalidar meu hobby, em tentar me envergonhar publicamente, mesmo que de forma velada. Não respondi à postagem, nem entrei em briga online. Eu sabia que seria inútil e só daria mais palco para ela. Em vez disso, simplesmente silenciei as notificações dela nas redes sociais. Aquele incidente, desde o choro da Clara até as indiretas no Facebook, me deu uma certeza. Algumas pessoas simplesmente não vão entender ou respeitar as suas paixões, e está tudo bem. A coleção de bonecas, por sinal, está mais segura do que nunca. Não só está segura, como cresceu desde aquele dia. Recentemente comprei uma linda boneca Art Deco, uma peça rara que exige um cuidado extremo. Ela está lá, no meu armário de vidro, junto com as outras, protegida. E eu a aprecio. Não sinto culpa alguma por ter estabelecido meus limites. Na verdade, sinto uma paz muito grande em saber que consegui proteger algo que me é tão caro e que defendi meu direito de ter um hobby, mesmo que a minha cunhada o considere feminino ou bobo. A vida é muito curta para se importar com o que os outros pensam das suas paixões legítimas, e minha casa, meu santuário, continua sendo um lugar de respeito, principalmente pelos meus próprios gostos.